Eu quero contar para vocês como a sociedade e a escola mataram todo o meu eu criança. Quando eu tinha 8 anos de idade, lá naquela brincadeira do que você vai ser quando crescer, eu respondia com todas as letras, palhaço. A minha professora sempre intervia dizendo que não tinha como eu ser palhaço e ter criatividade se eu era bom em números. E foi ali que morreu toda a minha criatividade. Logo após, toda criança ela encontra e ela quer se tornar um super-herói. Foi assim que eu me sentia quando eu comecei a fazer natação com 13 anos. Entre várias competições, a vida me deu uma trava e falou que o caminho deveria ser outro quando eu peguei uma tuberculose pleural. Logo após isso, eu comecei a entender e foi o primeiro choque de maturidade que eu tive na minha vida, onde uma criança, ela existe no que ela acredita e um adulto acredita justamente no que existe. E foi assim que eu comecei a acreditar que eu deveria ser médico da aeronáutica. Pois é, minha família, muito tradicional, acreditava que esse era o caminho. Eu fiz a prova para IPCAR, fiquei reprovado no exame médico e ressignifiquei passando para a Cefetec em técnica química. Comecei ali a minha trilha, a minha carreira profissional e com 16 anos, uma coisa que me marcava bastante, que me deixava bastante incomodado, era justamente aonde eu vivia, porque eu sou nascido e criado em Mesquita, aqui na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Eu me deparava com cenários de desigualdade social que me incomodava bastante. E eu tive a primeira oportunidade de começar a transformar esse cenário aos 16 anos, começando a dar aula no Mais Educação. Ali começou a minha maior paixão, a sala de aula até então não conhecida. Desde lá para cá, eu não saí desse cenário. Trabalhei em grandes empresas como Tecniquímica, na Bayer, em vários outros lugares. E o mais importante foi um momento bem interessante, foi quando eu ingressei na universidade. Fazendo engenharia química lá na UFRJ, eu percebi que tudo fazia sentido, menos o que eu aprendia dentro de sala de aula. A UFRJ, ela foi justamente um caminho, sabe? Ela foi o que me possibilitou uma série de experiências que eu não teria em diversos lugares. E foi muito legal esse momento, até que eu fui para o meu intercâmbio, Eu fiz Ciências Sem Fronteiras e lá num processo meio que forçado, lá na Alemanha, eu tinha 90% do tempo sozinho. E assim eu comecei a me descobrir, a descobrir o que fazia sentido e ali eu resgatei todo o meu eu criança. Pois é, depois desse resgate de tudo que fazia sentido para mim, hoje o Bernard, empreendedor, professor e cofundador da Jovem Gênios. A Jovem Gênios é uma edtech que a gente usa inteligência artificial e gamificação para ressignificar o aprendizado nas escolas. E assim, com esse propósito, eu quero convidar você a entender um pouquinho nas próximas aulas, nos próximos momentos. A gente tem uma troca de conhecimento para que vocês possam conhecer todas as metodologias inovadoras que eu conheci ao redor do mundo durante o meu intercâmbio e que vocês possam ressignificar o processo de aprendizado na sua escola, o que a gente queria que fosse feito por nós, para todos os nossos alunos. Vem com a gente? If we do not change the way we teach, 30 years later we'll be in trouble. Because the way we teach, the thing we teach our kids are the things the past 200 years is knowledge-based. And we cannot teach our kids to compete with machine. 5, 4, 3, 2, 1. Eu estou pensando há muito tempo em propor um novo tipo de professor. É um professor que não ensina nada. Ele não é professor de matemática, de história, de geografia. É um professor de espantos. O objetivo da educação não é ensinar coisas, porque as coisas já estão na internet, estão por todos os lugares, estão nos livros. É ensinar a pensar. Avião é uma tecnologia, fogo é uma tecnologia, roda é uma tecnologia. A gente deixa de chamar de tecnologia no momento que aquilo vira natural na nossa vida. Allegations of doping. Today we celebrate the first draft of the Human Book of Life. Wearable technology. Amazing things happen when we merge technology with our body.
scientists announced they created the first networked brain-to-brain connection. Para que a gente possa entender a educação 4.0, a educação do futuro, a gente precisa desmistificar o modelo bicentenário de educação. A gente precisa fazer um mergulho histórico para entender como a educação era no passado, como ela é hoje e o que a gente vai ancorar para a gente poder começar a olhar para o futuro. A primeira coisa, a primeira análise importante é a gente olhar lá para o século XVIII, onde a gente tem a terceira revolução industrial, onde a gente tem uma necessidade muito clara na humanidade. A necessidade de mão de obra para poder operar as nossas novas máquinas a vapor. Foi daí que a gente ancorou o modelo bicentenário de educação, para que as pessoas eram educadas, elas entravam na escola de uma forma muito clara. Elas precisavam ganhar conhecimento para operacionar máquinas e indústrias nesse processo. O segundo ponto interessante que eu gosto de ressaltar é justamente a semelhança que traz uma prisão e uma escola no modelo que a gente tem até hoje. A primeira pessoa que traz essa análise, o primeiro filósofo, é Foucault, no livro Vigiar e Punir, onde ele traz várias semelhanças e vários pontos que são muito próximos um do outro. Por exemplo, os uniformes, as grades que tem em algumas escolas, a fileira nas carteiras, o banho de sol seriam os intervalos e o mais importante, o conhecimento ele era seriado para garantir que as pessoas conseguissem entender o suficiente para elas poderem operacionar as máquinas, mas também o necessário para que elas não pudessem minimamente se revoltar contra o Estado, criar pensamento crítico ou algo assim do tipo. O terceiro ponto que é muito importante é justamente a fonte do conhecimento nesse modelo bicentenário de educação. A principal fonte de conhecimento e única era o profeta. Professor vem de profeta, o detetor do conhecimento, aquele que sabe e que leva a luz aos alunos, os seres sem luz. E dali a gente começa a ter um modelo que é extremamente restrito ao medo e paudado, respaldado justamente no processo de autoridade ao detentor do conhecimento. Para ficar mais claro, eu resumi aqui para vocês. Então, no modelo bicentenário, a âncora está completamente focado o quê? O trabalho. A maneira de se ensinar e aprender e se desenvolver e se educar, ela é processual, é como se fosse um modelo fordista de operação e de indústria. O conhecimento é concentrado nos profetas e o mais importante, o principal valor agregado era baseado do conhecimento, de saber coisas, ao medo. Isso é uma coisa muito importante da gente ter em mente. Cara, você pode estar se perguntando, esse modelo, os tempos modernos na escola, esse modelo repetitivo, esse modelo que poda a nossa individualidade, ele funciona ou não funciona? Cara, esse modelo está mais do que validado. O maior exemplo disso, por exemplo, sou eu, é você, do outro lado. Nós somos validações vivas de que é possível aprender algo sem desenvolver nesse modelo. Só que existe um grande problema, ele não funciona mais. Por que ele não funciona mais? É muito simples o porquê ele não funciona mais. E para isso eu preciso que você faça comigo e preste atenção no script de vida. Como é que funciona na época lá do meu pai, da época da minha avó, como que funcionava? Era meio que a gente tinha um roteirinho a ser seguido, sabe? E era assim, a gente nascia, a gente crescia, virava criança, a gente ia para a escola, logo daqui a pouco a gente se via dentro de uma mesa, dentro de uma sala, fazendo pré-vestibular, e logo após isso a gente se formava. A gente ia para o mercado de trabalho, a gente encontrava quem a gente amava, se casava, tinha filhos, ficava velhinho, maneiro e morria. Esse é o script de vida. Só que o que acontece? A nossa geração, a geração de agora, tudo que está acontecendo agora, não se satisfaz mais com esse script de vida. E o grande exemplo disso são alguns números que chamam bastante atenção que eu trouxe para vocês. 30% dos adolescentes entre 12 e 17 anos sofrem algum tipo de transtorno mental, seja depressão, síndrome do pânico, entre outros grandes problemas que eles enfrentam no dia a dia. É muito interessante a gente olhar e ver que, 17 anos, o ápice do problema é com 17 anos, onde 44% são meninas e 27% dos meninos passam por isso. É como se a metade das meninas passassem por esse transtorno mental. Esse grande problema que a gente tem de saúde pública, que foi levantado pelo ensino de riscos cardiovasculares em adolescentes,
a gente começa e chama a atenção do, cara, o porquê e o quanto nós jovens estamos satisfeitos com esse modelo, porque isso não está funcionando mais com a gente. E aí eu acho que a maior explicação para tudo isso se baseia na era que a gente está vivendo. Existem vários nomes para essa era que a gente está passando agora, o que a gente está vivenciando hoje. Existe a quarta revolução industrial, existe gente que chama da era da exponencialidade, existem vários e vários nomes. E o que eu gosto bastante é a denominação da University Northwest e a Singularity University nos Estados Unidos, onde ele chama da era do acesso e a era do excesso. Por que a era do acesso? A era do acesso, essa foto diz muito. Um cara que estiver, qualquer pessoa que está no meio do deserto, que tem o mínimo de sinal de Wi-Fi, ela consegue ter o mesmo nível de conteúdo, a mesma quantidade de conteúdo do que simplesmente uma pessoa que está dentro de um ambiente completamente controlado, dentro de um prédio, dentro de uma grande empresa. Por que a era do excesso? Só para vocês saberem, a gente produz diariamente 2,5 exabytes, isso é 2,5 quintilhões de bytes de informação diariamente. A gente está falando de 5 milhões de laptops. E eu acho que o maior grau que traz para a gente, se torna mais palpável quanto de conteúdo a gente produz diariamente, é esse último dado, onde em um dia a gente já consegue reproduzir em conteúdos de 90 anos de vídeo em alta resolução. É algo muito gigante o que a gente está aprendendo hoje, o que a gente está vivenciando. E tudo isso traz e aumenta esse grau de ansiedade. E são vários os desafios que a gente enfrenta no hoje que vão fazer e vão delimitar o que vai ser no futuro, principalmente no modelo educacional. Vocês acham que essa quantidade toda de conhecimento, o professor ainda é detentor do conhecimento? Ele ainda é um profeta? Ele não poderia ser talvez um mentor ou algo assim do tipo, um tutor, um direcionador de conteúdo? Vocês concordam comigo que é muito difícil a gente manter o grau e competir com a interatividade de uma tecnologia, entre outras informações, que processam de uma maneira muito mais rápida do que a nossa capacidade quando a gente está dando uma aula? Só para vocês terem noção, 65% das profissões não existirão em 2030. Esse é o novo modelo de mercado de trabalho. E a pergunta é, a gente ainda vai continuar ancorando o nosso modelo bicentenário no trabalho? A gente não sabe ainda qual vai ser. 2030 é um pulo. A criança que está na nossa sala de aula, no ensino fundamental, no ensino infantil, ela tem que ser preparada para um cenário de profissões que a gente nem existe e que a gente nem conhece ainda. Só para vocês terem noção, teve uma pesquisa feita, que eu achei muito interessante, eu trouxe para vocês, da Universidade de Brasília, onde ela fez uma pesquisa que ela viu que até 2026, gente, eu estou falando de 7 anos, até 2026, 54% dos empregos formais do país poderão ser ocupados por robôs e programas de computador. A gente tem uma porcentagem que representa 30 milhões de pessoas que não estão só desempregadas, elas estão intrabalháveis. Tudo que elas se desenvolveram ao longo do tempo, todas as coisas que elas ocuparam, simplesmente vão ser substituídas. O que a gente vai fazer com essa gente? O que vai ser feito se a gente continuar ancorando no modelo de trabalho? O trabalho ser desenvolvido ao longo de 2018, porque isso foi em 2018, ele avaliou 2.600 profissões. E aí ele fez um ranking das 10 principais profissões com maior risco de serem substituídas. E para nossa alegria, o professor não pode ser substituído. Cara, o maior advento, o maior diferencial que um professor tem é justamente a parte socioemocional. Jamais uma máquina vai ter a sensibilidade de olhar o nosso aluno com a clareza que a gente olha. E por isso eu te falo que existem 10 profissões aqui, taquígrafo, torrador de café, cobrador de transporte, recepcionista, cumim, salgador de alimento. Nenhum deles, todos eles passam longe pelo processo de educar. Então podem ficar tranquilos em relação a isso. O trabalho ainda pode ser a nossa âncora? Essa pergunta é muito interessante, eu fiz e eu refaço ela, para a gente poder refletir. Segundo a pesquisa do Banco Mundial, 62% dos alunos não estudam no ano adequado à sua idade. 1 em cada 4 alunos brasileiros entre 15 e 17 anos abandonam os estudos diariamente. A gente agora faz parte, está nascendo esse movimento de uma forma muito clara e muito forte, a geração do NEM. São 11,2 milhões de pessoas, de jovens que
nem estudam e nem trabalham. E isso é extremamente preocupante. A nossa sociedade brasileira está extremamente envelhecida. E se a gente não gera trabalho, junto com os índices de desemprego que estão para existir, de acordo com os dados das novas, profissões do futuro, gera para a gente várias perguntas muito importantes. Então, assim, se o aluno não quer estar mais na escola, se o trabalho não está mais na âncora, o professor não é mais o profeta, detentor do conhecimento, a pergunta que a gente tem que fazer é: qual será a educação do futuro? E a educação do futuro, ela pode ser respondida de uma maneira muito mais simples do que você imagina. Ela não está diretamente ligada e focada em máquinas, em tecnologia. Ela está focada no ser humano. O maior diferencial que a gente vai ter, sem sombra de dúvidas, do próximo tempo, da próxima era, é o resgate a ser humano, a ter um processo de empatia, a ser criativo, a liderar pessoas, a ter comunicação interpessoal, intrapessoal. Tudo isso vai somar e vai ser um grande diferencial para o futuro. Só que assim, você pode se perguntar: Bernard, a minha realidade são 50 alunos na minha sala. Eu não consigo individualizar o processo de aprendizagem de todos eles, por mais que eu queira muito. Quem vai realmente me ajudar? Quem vai te ajudar vai ser justamente a inteligência artificial. A inteligência artificial, a gente trouxe um poder de trazer inteligência às máquinas. É como se a gente imaginasse dados estatísticos, sabe? O computador, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, que ele sofre, né? Ele tem por trás de tudo isso, ele tem um modelo que é binário. Então, é uma decisão onde é sim ou não. E agora, com a inteligência artificial e os novos algoritmos, né, de machine learning, a gente consegue trazer para esse computador outras variâncias, né, de sim e não. Então, agora é como se a gente pudesse ser 75% sim, 25% não. A gente traz uma base estatística para que ele possa variar e assim se crie inteligência. Assim a gente pode, por exemplo, trazer para uma máquina que, com os erros que elas vão cometendo ao longo do tempo, elas possam ganhar uma inteligência para não cometer novamente. Tudo isso numa capacidade muito maior da gente de armazenar informações e também com um repertório de soluções muito maior do que o nosso. Então, a inteligência artificial, ela não vai vir para poder te atrapalhar, ela vai vir para poder te ajudar e direcionar e individualizar realmente o processo de aprendizado. Só que assim, tenta olhar, já que a gente vai ter um maior diferencial, vai ser ser humano, não vamos ancorar, porque já não funciona mais, em hard skills. Não vamos pensar, por exemplo, que um aluno brilhante é aquele que sabe muito de algum conhecimento técnico. O maior diferencial que a gente vai ter são as soft skills. E ali, segundo o Fórum Econômico Mundial, né, eles fazem um relatório de trabalhos do futuro, que é muito legal, e eles listaram quais são os 10 soft skills que estarão em alta em 2020, ou seja, amanhã, um pulo. A primeira delas é a capacidade de resolução de problemas complexos. O segundo é o pensamento crítico, e principalmente com essa quantidade de informações cada vez se torna mais relevância. O terceiro é a criatividade, que justamente é a capacidade que a gente tem de combinar coisas de uma forma e criar soluções fora do padrão para resolver problemas. Gestão de pessoas, trabalho em equipe, inteligência emocional. E aí, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente fala tanto intrapessoal e interpessoal. Tomada de julgamento de decisões, orientações de serviços de uma maneira bem clara, negociação e principalmente uma flexibilidade cognitiva. É algo muito interessante o quanto a gente vai ter que abrir, o quanto que a gente aprende, como a gente aprende, para que a gente possa expandir realmente quais serão as nossas profissões, as nossas ocupações, os nossos cargos no futuro. Outro estudo que eu acho muito interessante, que vai ajudar a gente nessa análise, né, do cenário do trabalho do futuro, é um estudo feito pela NASA em 2019, que é o Future of Work. Cara, são 4 grandes pontos, eles começaram a estudar as culturas organizacionais das grandes empresas que são promissoras para o futuro, para entender um pouco como a construção dessa cultura. O primeiro ponto que a gente olha é a missão. Então, olhando as pessoas de uma maneira individualizada, aquelas pessoas têm que ter uma missão similar. Eles têm que ter algum propósito que alinham eles, deixam uma clareza muito grande do que eles vão entregar e do que eles vão fazer. O segundo ponto justamente são pessoas. O diferencial do mundo serão pessoas.
O terceiro ponto é justamente o local de trabalho e, por último, a tecnologia. Tudo isso alinhado vai se ter uma cultura que eles chamam de cultura de excelência para as principais empresas no mundo. São 8 grandes temas que eu gosto muito de ressaltar e que eu acho que vale muito a pena a gente falar sobre eles. O primeiro deles é a capacidade de resolver processos do dia a dia com foco, agilidade, para que a gente possa gerar impacto. Então é a lei do Pareto, cara, é 80-20. Se 80% das coisas que eu faço geram 20% de impacto, esquece, estou fazendo errado. A ideia é fazer com menos e impactar com mais. O segundo tema que é muito importante é a redefinição de talento. Talento não é o cara que veio do MIT, não é o cara que estudou na UFRJ, não é o cara que estudou em alguma grande universidade. Talento vão ser as pessoas que estão à frente com a cabeça, com um mindset de crescimento, com a mentalidade de que vou crescer e vou me desenvolver e que elas aprendam cada vez mais, ressignifiquem esse processo para que assim elas possam desenvolver as soft skills e aprendam os hard skills, né, os conhecimentos teóricos, os conhecimentos técnicos, de uma maneira muito pontual para ser aplicado. O terceiro ponto é o conceito de learn long life, né? É o aprendizado ao longo da vida, né? Então o aprendizado ele é constante, está muito ligado principalmente ao que é ser um talento para a sua empresa. O terceiro ponto é justamente a mobilização de carreiras. Eu não sei se vocês sabem, mas estimam que em 2030 a maioria das pessoas terão 5 carreiras. E que eles deverão, né, ser multiplurais, multipotenciais, e eles irão mapear essas 5 carreiras para que assim elas possam satisfazer e futuramente esse é o cenário que a gente espera. O tema 5, né, que é muito legal, é principalmente a colaboração entre as pessoas. Então, ter time diversos, com pessoas diferentes, com backgrounds diferentes, com experiências diferentes, farão muita diferença na construção de um lugar melhor. O sexto tema é justamente a importância da blockchain, né? A blockchain é uma tecnologia que a gente fala até no próximo, no EAD, vocês vão ver, vão ter isso um pouquinho mais claro sobre a blockchain. Mas aqui é importante, né? Porque o conceito de compartilhar conhecimento, de compartilhar informações, ele cresce muito grande. E nesse mesmo caminho, a gente tem um grande valor para a segurança. E a blockchain traz essa segurança de informações. Por penúltimo, na verdade, a gente tem a priorização do processo de transformação digital. Não sei se vocês sabem, né, mas no Brasil a gente tem uma internet de 2,5 GB. Cara, a gente precisa, antes de se falar do pós-digital, a gente precisa começar um processo de digitalização. E esse foco fica muito claro para que a gente possa assim, impactar o mundo em grande escala. E por último, é justamente os processos de automatização que eles são gerados de uma forma analítica, com algoritmos e inteligência artificial. Cara, mas para o dia a dia, para o nosso chão, para dentro da nossa sala de aula, o que a gente vai trabalhar para levar esse jovem, para que ele tenha espaço no mercado, para que ele possa ser formado, para que assim ele possa ser feliz na sua essência e aprenda realmente algo de relevância. A nova BNCC, eu não sei se vocês sabem, elas têm um foco muito grande em habilidades socioemocionais e existem várias que podem ser desenvolvidas e eu listei as 9 principais. O autoconhecimento, que é a capacidade do aluno começar a ter a maturidade, conhecer os defeitos, conhecer os pontos, o que faz sentido alinhado ao propósito dele. O autocontrole, que é justamente eu controlar até o meu espaço, o espaço do próximo. A determinação é o processo de persistir em algo e não deixar ele para trás. O processo de responsabilidade, olha, eu sou responsável por cumprir todas as minhas obrigações, todas as coisas que eu desenvolvo no dia a dia. A curiosidade e a motivação, cara, eu tenho que ser um ser curioso, eu tenho que estar sempre motivado, alinhado ao que eu acredito a esse processo de desenvolvimento. A criatividade, que é justamente eu olhar para o meu background, eu olhar para o meu cenário, para tudo que eu aprendi anteriormente ao longo da vida e propor soluções diferentes para algum problema que todo mundo já sabia. É justamente isso, a criatividade como um todo, é justamente combinar coisas, sabe? O respeito e o cuidado. A colaboração, olha, eu preciso trabalhar em equipe. O diverso, o diferente, ele soma de uma maneira muito singular para o todo. Uma equipe plural não é um problema, e sim realmente uma grande vantagem. E por último, o processo mais importante de empatia,
que é justamente a capacidade que eu tenho de me colocar no lugar do outro e de mudar a minha perspectiva sobre aquela situação. E aí a gente tem esse grande desafio no hoje e que isso a escola tem que estar muito, muito focado para que a gente possa resgatar os alunos e desenvolver eles para o futuro. A gente precisa trabalhar essas habilidades socioemocionais de uma maneira muito, muito, muito eficiente. Galera, no episódio de hoje a gente já passou essa informação, agora eu acho que você tem uma visão muito clara sobre toda a transformação da educação, o que a gente espera da educação no futuro, que é individualizar o processo e a gente ressaltar as soft skills. É isso que a gente precisa focar agora. E eu quero te convidar, né? São 4 episódios, a gente teve esse primeiro episódio falando sobre a transformação da educação. O segundo episódio, né, a gente vai aprender um pouquinho, vai focar mais sobre aprendizagem, sobre disrupção, todo esse processo que a gente precisa entender, os erros. Cara, é muito legal, se fosse você eu não perderia. E o terceiro episódio a gente vai falar sobre as tecnologias para a educação 4.0. Como a tecnologia vai ser colocada dentro do dia a dia, dentro desse modelo educacional que a gente está construindo a partir de hoje. E eu quero você como agente transformador desse processo. E por último, o que eu posso aplicar dentro da minha sala de aula? É inovação para a sua sala de aula. A gente vai falar de modelos que você pode inovar dentro da sua sala de aula e fazer a diferença no seu dia a dia. Gente, muito obrigado por estar até aqui e em poucos dias vai chegar um outro vídeo que a gente vai poder falar um pouquinho, trocar mais conhecimento sobre tudo isso e sobre tudo que está acontecendo. Se vocês gostaram, manda mensagem pra gente, se não gostaram, dê o feedback, que é isso. O aprendizado é essencial, como vocês vão ver, o errar. E é por isso que a gente se coloca sempre à disposição com esse amor gigantesco. Afinal, ser professor, ser educador é tudo isso. Obrigado pelo tempo de vocês e é isso. Nos vemos no próximo episódio.